O deserto estava quieto demais. O vento cortava as dunas como uma lâmina, e o sol nascia, tingindo a areia de vermelho. À distância, motores ecoavam, um rugido metálico que fazia o chão vibrar. Os observadores britânicos nas torres de Tobruk acreditavam que um grande ataque estava a caminho. Pelas lentes dos binóculos, viram colunas de poeira se multiplicando no horizonte. Centenas, talvez milhares de veículos, mas era uma ilusão. Rommel havia mandado que caminhões arrastassem tambores cheios de areia, criando nuvens artificiais. O eco das esteiras era amplificado por alto-falantes improvisados presos em carros leves. De longe, parecia o avanço de uma divisão inteira de tanques. Na verdade, eram poucos Panzer. Enquanto os britânicos concentravam fogo onde nada havia, Rommel atacava pelo flanco oposto, rápido, preciso e silencioso. Em poucas horas, uma guarnição inteira foi envolvida e destruída sem entender de onde vinha o inimigo. Aquela manhã marcaria o início de uma lenda. O homem que usava o deserto como uma arma e o silêncio como estratégia ganhava o apelido que o mundo jamais esqueceria: a Raposa do Deserto. Você está no Vozes do Front, onde a história volta a respirar. Não em livros empoeirados, mas em vozes, sons e imagens que fizeram o mundo estremecer. Hoje, você vai atravessar o calor sufocante do norte da África, onde homens e máquinas se enfrentaram não apenas pela terra, mas pela própria sobrevivência. Será testemunha da astúcia de um comandante que desafiou a lógica militar, confundiu exércitos inteiros e virou um símbolo de genialidade e ousadia. Erwin Rommel, o homem que transformou o deserto em aliado. Aqui, cada grão de areia conta uma história de coragem, estratégia e destino. Você vai entender como a África se tornou o palco de uma guerra dentro da guerra. Um tabuleiro onde cada movimento podia significar a salvação ou o colapso. Então, ajuste o volume, prepare-se para ouvir os motores rugindo e sinta o vento seco do Saara varrer o campo de batalha. Se você é apaixonado por grandes histórias de guerra, contadas com realismo e respeito histórico, inscreva-se agora, deixe o like e ajude esta voz a ecoar. Porque aqui, a história não é contada, ela é vivida. Em fevereiro de 1941, o norte da África era um campo de ruínas. Os exércitos italianos, que meses antes haviam invadido o Egito com confiança e propaganda, estavam em colapso. A ofensiva contra os britânicos terminara em desastre. Mais de 130 mil italianos capturados, centenas de tanques destruídos e quilômetros de deserto perdidos. A Líbia, orgulhosamente chamada de Quarta Costa da Itália, estava à beira de ser tomada. Em menos de 2 meses, as forças do Império Britânico haviam avançado até El Agheila. Se caísse, nada mais impediria os britânicos de chegarem à Tunísia e ameaçar o flanco sul da Europa. Mussolini, humilhado, implorou ajuda a Hitler. O Führer hesitou. A campanha no leste da Europa se aproximava, e enviar homens ao deserto parecia um desvio de recursos. Mas o risco era enorme. A perda da Líbia abriria caminho para ataques ao sul da Itália e a rota vital de suprimentos do eixo pelo Mediterrâneo. Foi então que Hitler tomou uma decisão rápida: enviar uma força limitada, mas altamente móvel, para estabilizar a frente africana. Nascia o Deutsches Afrikakorps. O comando foi entregue a Erwin Rommel, um nome pouco conhecido fora da Alemanha. Dentro do exército, porém, sua reputação já era lendária. Como comandante da 7ª Divisão Panzer, ele havia conduzido avanços relâmpago na França em 1940, atravessando linhas inimigas com velocidade e ousadia que confundiram até o alto comando alemão. Rommel era conhecido por liderar da linha de frente, arriscando-se junto aos tanques e por tomar decisões no calor da batalha. Uma característica rara entre generais da época. Quando o Afrika Korps desembarcou em Trípoli, trazia apenas 2 divisões principais: a 5ª Divisão Leve e a 15ª Divisão Panzer,
totalizando cerca de 16 mil homens e pouco mais de 150 tanques. Era uma força pequena diante das tropas britânicas do 8º Exército, que controlavam vastas áreas da Cirenaica e contavam com centenas de tanques Crusader e Matilda. Ainda assim, Rommel não via inferioridade, via oportunidade. O calor era desumano. As temperaturas ultrapassavam 45 graus e a areia infiltrava-se nos motores, nas armas e até nos alimentos. A paisagem parecia uma extensão infinita de dunas e rochas, onde qualquer erro significava morrer de sede. Mas Rommel observava o deserto com fascínio. "Aqui", disse a um oficial italiano, "a guerra é pura. Sem civis, sem cidades, apenas homens, máquinas e vontade." Enquanto os italianos tentavam se reorganizar, Rommel começou a planejar algo que contrariava todas as ordens que recebera: atacar imediatamente. Seu mandato era defensivo, mas ele acreditava que o inimigo estava exausto e despreparado. Usando pequenas colunas de reconhecimento, começou a mapear cada duna, cada vale seco, cada estrada camuflada pelo vento. Em poucos dias, tinha na mente um plano que mudaria o curso da guerra no deserto. O deserto não perdoava a hesitação, e Rommel sabia disso. Para ele, a África não era apenas um posto avançado. Era o novo laboratório da guerra moderna. Sob o sol que derretia homens e aço, nascia o mito do general que usaria a areia como cortina, o silêncio como arma e a velocidade como assinatura. O homem que o mundo logo chamaria de a raposa do deserto. O ataque começou quando ninguém esperava. Rommel havia chegado à África com ordens de apenas conter os britânicos, mas em março de 1941, ignorou o comando de Berlim e lançou uma ofensiva por conta própria. Enquanto os generais italianos ainda desenhavam planos em mapas, ele já atravessava o deserto com colunas de tanques leves, veículos de reconhecimento e caminhões de infantaria. O inimigo, acostumado à lentidão italiana, foi pego completamente desprevenido. Em menos de 2 semanas, Rommel reconquistou El Agheila, Mersa Brega e Aguedabia. A ofensiva parecia impossível, mas funcionava, porque ele transformou o deserto em parte do seu exército. Rommel raramente atacava de frente. Enquanto as divisões britânicas esperavam o avanço principal, ele contornava o inimigo por rotas que pareciam intransitáveis. Mandava pequenas unidades criar distrações com fumaça e poeira, enquanto os Panzer se moviam silenciosamente por trás das dunas. Quando o inimigo percebia, já estava cercado. Era a guerra de movimento puro, rápida, imprevisível, quase instintiva. Os ingleses chamaram isso de Blitzkrieg do deserto. Os soldados do Afrika Korps o seguiam com devoção. Rommel liderava da frente, observando o campo de batalha com binóculos, sentado no capô de um carro de comando aberto, o famoso Hort 108. Raramente usava capacete. Preferia o cap cinza, o mapa dobrado sob o braço e o olhar fixo no horizonte. Atravessava o campo sob fogo inimigo, coordenando ataques por rádio e até ajudando a rebocar tanques atolados. Os oficiais britânicos, espantados, começaram a chamá-lo de The Desert Fox, a raposa do deserto. Um apelido que refletia perfeitamente sua capacidade de enganar, desaparecer e atacar quando ninguém esperava. Em maio, Rommel cercou a fortaleza de Tobruk pela primeira vez. Mas os australianos e britânicos resistiram por longos meses e o eixo não conseguiu tomar a cidade. Ainda assim, Rommel não se deteve. Recuava quando precisava, mas sempre deixando armadilhas, minas e ataques noturnos. Os britânicos nunca sabiam onde ele estava ou quantos homens realmente comandava. Para cada derrota aparente, surgia uma emboscada. Para cada recuo, um contra-ataque mortal. A inteligência britânica passou a estudar seus movimentos como se fosse um enigma. Era impossível prever suas rotas. Ele usava o terreno, o vento, as sombras. Durante o dia, seus tanques ficavam imóveis sob redes de camuflagem, confundindo-se com a areia.
À noite, moviam-se com faróis apagados, guiados apenas pelas estrelas e bússolas. Cada ataque parecia vir do nada e desaparecer da mesma forma. Em Berlim, Hitler começou a perceber que algo extraordinário acontecia na África. O nome de Rommel passou a circular entre oficiais e propagandistas. Jornais o chamavam de o novo Frederico o Grande. Cartazes com seu rosto eram impressos na Alemanha e sua imagem tornou-se símbolo da invencibilidade alemã. Mas quem o conhecia sabia. Ele não lutava por ideologia. Lutava pelo desafio da tática, pela honra e pela precisão militar. No deserto, o tempo parecia se dobrar à sua vontade. Rommel havia transformado a areia em aliada, o inimigo em fonte de aprendizado e a guerra em uma arte de movimento. Mas o que começou como ousadia, logo o levaria à beira do impossível, a conquista definitiva de Tobruk. E seria ali, sob o sol escaldante de junho de 1942, que sua lenda seria gravada para sempre na história. Junho de 1942. O sol do deserto parecia arder mais do que nunca. Os britânicos haviam recuado até as linhas de Gazala, confiantes de que a fortaleza de Tobruk resistiria novamente, como fizera no ano anterior. Mas Rommel não era mais o mesmo comandante de 1941. Agora, controlava 3 corpos de exército: a 15ª e 21ª Divisões Panzer alemãs e a Divisão Ariete italiana. Suas forças somavam cerca de 90.000 homens e 560 tanques, contra mais de 120.000 soldados britânicos e da Commonwealth. Mesmo em desvantagem numérica e logística, Rommel planejava o impossível: atacar, cercar e destruir o inimigo em pleno deserto aberto. A Batalha de Gazala foi um exemplo de manobra e audácia. Rommel fez seus tanques contornarem o flanco britânico por 60 quilômetros, cruzando dunas e campos minados durante a noite. O avanço foi tão rápido que em 2 dias o 8º Exército Britânico estava dividido em 2 partes. A confusão no rádio inimigo era total. Ordens se cruzavam, unidades desapareciam e o deserto engolia homens e veículos. Quando a poeira baixou, os britânicos haviam perdido mais de 100.000 homens entre mortos, feridos e prisioneiros. O caminho para Tobruk estava aberto. No amanhecer de 20 de junho de 1942, o ataque começou. A artilharia do eixo abriu fogo e, em poucas horas, os tanques alemães romperam as defesas. Os soldados britânicos, esgotados e desorientados, não conseguiram reagir. Em apenas 36 horas, uma fortaleza que resistira 241 dias no ano anterior caiu quase sem luta. Rommel capturou mais de 33.000 prisioneiros, 2.000 veículos, 5.000 toneladas de combustível e muitos suprimentos vitais. Foi uma vitória absoluta e humilhante para os aliados. Quando a notícia chegou a Londres, Churchill ficou em silêncio por longos segundos. Chamou a queda de Tobruk de um dos golpes mais pesados já sofridos pelo Império Britânico. Na Alemanha, a reação foi oposta: euforia. Hitler ordenou que Rommel fosse promovido imediatamente a marechal de campo, tornando-se o mais jovem a alcançar o posto em toda a Wehrmacht. Rommel recusou celebrações. Olhou para o mapa e disse: agora o Cairo está ao nosso alcance. Mas o preço do deserto era alto. Os suprimentos escasseavam, os motores falhavam e os comboios italianos no Mediterrâneo eram destruídos por aviões britânicos e submarinos. A cada quilômetro conquistado, os tanques consumiam o combustível que os separava do colapso. Rommel sabia disso, mas a vitória em Tobruk lhe dera confiança e a Hitler ambição. O comando ordenou que ele continuasse avançando rumo ao Egito. O destino tinha um nome: El Alamein. Nos dias seguintes à queda de Tobruk, o deserto voltou ao silêncio. O vento apagava os rastros das esteiras, cobrindo o chão com uma fina camada de areia. Os soldados descansavam entre os destroços, observando o horizonte e tentando acreditar no que haviam feito.
A África parecia vencida, mas na verdade o relógio da guerra apenas mudava de compasso. Cada vitória no deserto era como uma miragem, brilhante por um instante antes de desaparecer. Rommel havia conquistado o impossível. Transformara a derrota italiana em glória alemã, e seu nome atravessava o mundo como o símbolo da genialidade militar. Mas logo descobriria que o deserto cobra caro de quem o desafia. Mas ao leste, no Egito, Montgomery e o 8º Exército estavam se reorganizando. E sob o mesmo sol que o consagrara, a raposa do deserto caminhava rumo à sua maior provação. Porque na guerra, toda lenda nasce de uma vitória. Mas é no limite da derrota que se revela um homem.